Eu sou a professora Fernanda e hoje a gente vai passear pelo mundo do trabalho. Trabalhadores e atividades do campo e da cidade. Vamos identificar as diferentes formas de trabalhar no campo e na cidade. Vamos lá? Trouxe para vocês uma tirinha, uma historinha que fala das diferentes formas de viver, tanto no campo quanto na cidade. Vamos lá. Pedro, vamos comigo conhecer a cidade? Não, eu gosto do campo. Vamos, aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá tem alguma coisa bonita? Claro, vou lhe mostrar um shopping center que é maravilhoso. Duvido que tenha coisa mais bonita do que a cascata de água limpinha. Isso porque você nunca viu os parques, as praças, os cinemas, os teatros, as lojas. Grande coisa! Você é que nunca passou uma tarde pescando no Ribeirão. Lá eu nado e pesco. Podemos brincar no computador, jogar videogame e andar de skate. Não sei não. Aqui eu posso tomar banho no rio, andar a cavalo, tratar das galinhas, tirar leite da vaca e viver livremente. É, Pedro, você só vai ver tudo isso se for comigo para a cidade. Vou ficar por aqui mesmo. Não troco minha vida no campo por nada do que você me disse. Olha só, a gente viu na historinha que o menino da cidade, ele tentou atrair o menino do campo com as coisas que tinham na cidade. Mas o menino do campo gostava tanto das coisas que ele fazia no campo, se identificava tanto com a forma que ele vivia lá, que ele disse que não queria trocar, não. Então, a gente já viu em aulas passadas que a forma de viver no campo e a forma de viver na cidade, elas são diferentes. As atividades de lazer, as moradias, lembra? E hoje a gente vai ver que o trabalho também é diferente. Olha só, a área urbana, que é a cidade. As pessoas que vivem na cidade se dedicam em geral às atividades comerciais e industriais e também à prestação de serviços. Já na área rural, que é o campo, as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividade como agricultura, pecuária e extrativismo. Extrativismo? Que palavra é essa? Vocês já ouviram falar em extrativismo? Eu trouxe para vocês o conceito para a gente poder entender melhor. Olha só, extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. Ou seja, gente, metais, rochas preciosas, petróleo, gás, isso são recursos minerais. Quando ele fala em extração de recurso vegetal, ele fala em extrair coisas da vegetação, das plantas. Quando ele fala de animal, ele fala dos animais, tá? O extrativismo é considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. Então, mesmo antes de aprender a plantar, o homem já extraía da natureza, certo? O extrativismo foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil, através da exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses. Dessa árvore é extraído um pigmento avermelhado utilizado no tingimento de tecidos. Então, vocês lembram, antigamente, quando os portugueses vieram para cá, para o Brasil, eles se encantaram com o nosso país e com tudo que a natureza tinha para oferecer. Mas o que deixou eles bem encantados mesmo foi o pau-brasil. É uma árvore que por dentro o tronco dela é avermelhado. Então, eles extraíam esse pigmento da árvore para tingir tecidos. A gente vai ver sobre isso ao longo da aula. Relações entre o urbano e o rural. Olha que interessante essa imagem. A gente tem aí uma plantação de algodão, tá vendo? O menino, o homem e a mulher aí, eles estão colhendo o algodão. Grande parte do que o campo produz é destinada a atender às necessidades da cidade. O caminhão de algodão, ele vem, ó, e ele descarrega na indústria. Ó, as pessoas que moram na cidade necessitam dos produtos do campo. Esses produtos podem ser consumidos diretamente ou transformados pelas indústrias em novos produtos.
Então, olha só, o algodão, ele virou o quê, ó? Ele virou tecido da camisa, certo? Então, para suprir suas necessidades e para realizar diversas atividades, o campo necessita de muitos produtos e serviços oferecidos pela cidade. Então, existe aí uma troca, uma relação. Quem mora na cidade precisa dos produtos do campo e quem mora no campo também precisa dos produtos da cidade. Ó, já conhecemos as atividades econômicas que são realizadas no espaço rural, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Também conhecemos as atividades econômicas que são praticadas no espaço urbano, como a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Mesmo sendo realizadas em espaços distintos, essas atividades dependem uma das outras. Podemos perceber que existe uma importante troca de produtos e serviços entre o campo e a cidade. Essa troca revela a integração existente entre as atividades econômicas e a vida nos espaços rural e urbano. Vamos lembrar de alguns tipos de trocas realizadas nesses espaços? Olha só que interessante. Aqui nessa imagem a gente vê o que o campo produz: frutas, soja, temos carne, ovos, legumes, leite. E a gente vê o que é produzido na cidade. A gente tem os meios de transportes, certo? A gente tem a vestimenta. E essas coisas que são produzidas na cidade também são utilizadas pelas pessoas do campo. Então, como o texto fala, existe uma troca, certo? E essa troca é influenciada pelo modo de vida das pessoas que moram tanto na zona rural quanto na zona urbana. Olha só, do campo para a cidade. O campo fornece à cidade muitos produtos obtidos principalmente pela prática da agricultura e da pecuária. Vários desses produtos são consumidos em seu estado natural ou após passarem por algum processo de beneficiamento, como limpeza, corte, empacotamento e etc. Veja os exemplos a seguir. Olha só, tem aí frutas, arroz, feijão. Eles vêm do campo, mas quando a gente chega no supermercado, a gente compra eles tudo empacotadinhos, não é isso? Temos aí também os legumes, ó, frango, carne, ovos, certo? E também tem alguns produtos que vêm do campo, mas eles servem como matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Por exemplo, aqui, ó, temos o exemplo do açúcar, da cana-de-açúcar. Ela vira açúcar, ela vira álcool, certo? Pode ser produzido também como álcool. Temos aí o exemplo do trigo, né, que vira tanto farinha para culinária como pão. Temos aí, ó, o couro dos animais. Eles viram acessórios, bolsas, sapatos, cinto, certo? E temos aí também o leite e os derivados do leite. Queijo, manteiga, iogurte. Tudo isso veio do campo, foi transformado pela indústria para chegar na cidade e ser consumido, certo? E aí eu trouxe uma pergunta, ó. Identifique cada um dos produtos mostrados acima que o campo fornece para a cidade. Aquilo que eu já respondi agora com vocês, ó. A cana-de-açúcar vira álcool, o trigo vira pão, o couro acessórios, o leite, manteiga e queijos. Certo? Agora o inverso, hein, professora? Também acontece, gente. Da cidade também para o campo. Por exemplo, é na cidade que está localizada grande parte das indústrias. Portanto, o espaço urbano fornece ao campo diversos produtos industrializados. Veja alguns exemplos. Olha que interessante, a gente tem aí, como eu falei, os meios de transporte, o trator, as ferramentas que são utilizadas no campo, certo? Pá, enxada, corte, máquinas para plantar, máquinas para colher, tudo é produzido pela indústria da cidade. Computador, professor, tem computador no campo? Tem sim, as grandes fazendas, as pessoas que moram no campo também utilizam computador. Computador, eletrodoméstico, micro-ondas, liquidificador, batedeira, também são coisas produzidas pelas indústrias que são utilizadas no campo, tá? Telefone, atendimento médico em hospitais, caixa eletrônico. Então, são produtos e serviços que são produzidos nas cidades, utilizados pelas pessoas da cidade e também pelas pessoas do campo. Como eu respondi aí na pergunta, ó, quais são os tipos de produtos e serviços que a cidade fornece para o campo? Alguns exemplos: telefone, atendimento médico, caixa eletrônico. Então, existe uma troca, gente. O que produz no campo é utilizado na cidade
e o que também é produzido na cidade pode ser utilizado no campo. Olha só, eu trouxe esse depoimento, veja que interessante a fala desse trabalhador rural. Na minha propriedade trabalho eu, minha mulher e meus filhos. Dedicamos principalmente ao cultivo do milho, feijão e mandioca. Porém, realizamos também a criação de animais como aves, porcos e cabeças de gado. O que produzimos tem pelo menos 3 destinos. Parte é usado para o nosso sustento e outra parte é vendida aqui na feira local. Então, olha que interessante. Normalmente, as pessoas que moram no campo, os trabalhadores rurais, eles trabalham com as famílias, certo? Produzindo para o consumo próprio, para vender em feiras locais. Então, o trabalho do campo, ele tem essa característica, certo? Olha só, aqui eu tenho um canavial, alguns exemplos, tá, gente, que eu trouxe para vocês de trabalho no campo. Aqui, o canavial já pode ser para uma grande indústria, esse trabalho. Ele é feito no campo, mas para produzir coisas para a cidade. Temos aqui o agricultor com hortaliças, olha aí a menina colhendo cenouras, e tem também o trabalho com o gado, a pecuária, certo? Aí, ó, vamos voltar um pouco ao extrativismo. A gente vai explorar um pouco essa parte do extrativismo. E vamos recapitular, né? O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural, entre outros. É considerada a mais antiga a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. Olha só, eu trouxe para vocês uma curiosidade sobre o extrativismo. Ele foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil. Lembra que eu falei para vocês, quando os portugueses chegaram aqui, eles exploraram o pau-brasil e eles queriam tirar o pigmento avermelhado da árvore para utilizar em tingimento de tecidos, certo? E qual foi a principal consequência dessa exploração? Isso teve uma consequência muito ruim para o nosso meio ambiente. Boa parte da Mata Atlântica foi toda desmatada e quase que o pau-brasil entre em extinção. Atualmente, as poucas árvores existentes desse tipo são tombadas como patrimônio histórico. Então, gente, o extrativismo ele tem muito disso. Tá lá, o recurso está disponível para o homem na natureza, mas a gente tem que ter consciência quando a gente for utilizar e for extrair aquele recurso. Tudo que a gente faz de muito, demais na natureza pode fazer mal. Então, os portugueses, eles extraíram, eles derrubaram tantas árvores de pau-brasil, que quase que eles acabam com todo o pau-brasil que existia aqui na nossa terra. Olha só, eu trouxe para vocês entenderem. Olha como é por dentro o tronco do pau-brasil, gente, como é lindo. Ele é exatamente assim, ele é avermelhado. Quando você tira a casca da árvore, você consegue já ver o tronco avermelhado. E é isso que encantou os portugueses. Eles queriam extrair esse pigmento. Aqui é uma foto do pé de pau-brasil para vocês verem como é a árvore e as suas flores. É lindo, né, gente? Quando ele floresce, ele fica todo verde e amarelo. Por isso que se chama pau-brasil. Outro exemplo de extrativismo é o extrativismo mineral, como eu falei para vocês. Olha aqui, ó. A primeira foto aí é a foto de uma pedreira. Sempre que eu venho para Vitória, eu vejo ali na beira da estrada uma pedreira. Ela não para de trabalhar, não. É 24 horas extraindo. Vocês já perceberam? Extraindo pedra, que faz cascalho, que faz brita, que faz várias coisas, areia. Aqui eu tenho um exemplo de um minerador trabalhando e tentando extrair ouro. O extrativismo mineral, gente, também ele é muito perigoso e tem que ser feito com bastante consciência. Primeiro porque utiliza-se produtos químicos para conseguir extrair o minério do solo. Então isso às vezes acaba com o solo, contamina rios, às vezes contamina aquela pessoa que está trabalhando com aquilo, aquela pessoa fica doente, transmite essa doença para as pessoas de casa. Então, o extrativismo mineral, ele é bastante prejudicial se ele não for feito da maneira certa. E aqui eu tenho o extrativismo animal. Exemplo de extrativismo animal, professora. A pesca, quando você consegue extrair, né,
o peixe para consumo, quando você extrai o leite da vaca. Trouxe também aqui o exemplo. Olha só, olha as ovelhas. Essa lã que é tirada das ovelhas também é utilizado em tecidos, em tudo. Então, esse é um exemplo de extrativismo animal. Agora, o trabalho na cidade. Olha aí que exemplo. Temos o trabalho no comércio, a prestação de serviços e as indústrias. São 3 exemplos do trabalho na cidade que eu trouxe para vocês verem. Vamos fazer uma breve revisão sobre os assuntos que a gente viu na aula de hoje. Fica ligado nessa revisão, porque a gente vai responder umas perguntinhas no final e você vai ter que estar com a cabeça bem fresquinha. Preste atenção. A gente viu sobre as diferenças entre a forma de viver no campo e na cidade. As diferenças nos trabalhos do campo e da cidade, né? Que a forma de trabalhar no campo é de um jeito, o de trabalhar na cidade é de outro jeito. Vimos o que é extrativismo, lembram? As relações entre o urbano e o rural. Vimos que tanto o campo precisa da cidade, como a cidade precisa do campo, certo? Existe uma relação, existe uma troca nesses trabalhos, certo? Vimos o trabalho no campo, recapitulamos o extrativismo, tivemos a curiosidade sobre o pau-brasil, exemplos de extrativismo mineral, animal e vegetal, e vimos também exemplos do trabalho na cidade, indústria, comércio e prestação de serviços. Tá ok, né? Ficou com tudo na cabecinha aí? Vamos lá. Eu trouxe para vocês uma historinha bem legal. Eu já li essa história para vocês numa outra aula, então eu vou ler ela bem rapidinho hoje, mas ela faz a gente repensar justamente sobre essa relação de campo e cidade. O rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez um rato que vivia no campo, numa toca escavada na terra. A sua casa era muito acolhedora e tinha tudo o que o ratinho precisava. Uma cama fofinha e uma poltrona muito confortável. Quando tinha fome, o rato do campo ia colher frutos secos e plantas silvestres e preparava um apetitoso guisado. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar, à sombra de uma árvore. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo. O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Mas o seu primo, que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que na cidade tudo era divertido e emocionante. E tanto o rato da cidade insistiu que o seu primo, que este aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante. Assim que lá chegou, o rato do campo percebeu que na cidade havia muitas pessoas. Além disso, a cidade era muito barulhenta. A casa do rato da cidade não era nada parecida com a casa do rato do campo. A sua toca ficava no sótão de um grande hotel muito luxuoso. Tinha umas belas almofadas nos sofás de lã quente e macia e grandes espelhos nas paredes que estavam cobertas de valiosos quadros. E havia também uma despensa cheia de queijos, bolachas e chocolates. Mas de repente apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os 2 ratinhos, mortos de medo, abraçaram-se a um outro sem saber o que fazer. Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem e decidiu sair do esconderijo. O rato do campo já tinha visto o que chegasse na vida da cidade. Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas. Fez a mala e voltou para sua tranquila e feliz vida no campo. Desculpa. E essa história de um rato feliz, eu te conto tal como contaram a mim. Gostaram da história? A gente já tinha lido sobre os ratinhos, né? Sobre essa diferença de vida de um e de outro. Assim são as pessoas também, gente. Lembra que no início da aula a gente leu a tirinha do menino do campo e do menino da cidade?
um não queria trocar o seu ambiente pelo ambiente do outro, porque eles cresceram naquele ambiente e se acostumaram a viver assim e gostavam do jeito que viviam. Então, eu trouxe para vocês agora um quiz de perguntas para a gente responder bem rapidinho. Tem que pensar, vocês fizeram revisão, a gente leu sobre a história, a memória está bem fresquinha, tá? Eu vou fazer a pergunta, vocês vão ouvir daí e vão falar a resposta. E aí eu vou mostrar a resposta certa, vocês vão marcando quantas vocês acertaram. Depois você manda para sua professora, tá bom? Primeira pergunta, olha só. O município é formado por duas áreas distintas. São elas a cidade e a rua, o campo e a cidade, o campo e o bairro, a cidade e o bairro. Vamos lá, pensa aí. Qual será a resposta? O município é formado por duas áreas distintas. Quais são elas? Vamos lá? O campo e a cidade. E aí, quem acertou? Se você estiver assistindo pelo YouTube, já comenta, já coloca aí a tua resposta, tá bom? Vamos para a pergunta 2. Com base na fábula O Rato do Campo e da Cidade, responda as questões seguintes. Como o rato do campo recebeu seu primo? Quando o rato da cidade chegou lá, como foi que ele foi recebido pelo rato do campo? Muito mal. Mandou ele retornar para sua casa? Muito bem. O levou para tomar banho de rio? Muito bem. Ofereceu o melhor que tinha ao primo? Muito bem. Foram ao cinema. Então, quem lembra no iniciozinho da história, quando o rato da cidade chegou no campo, o que foi que o rato do campo fez para ele? E aí, pensando, ele tratou ele muito bem e ofereceu o melhor que ele tinha. Vamos para a pergunta 3. Como vive o gato da cidade? Desculpa, gente, é como vive o rato da cidade? Não tem alimentos e mora com outros ratinhos, passa fome todos os dias, se alimenta do que encontra na lixeira, ou ele tem muitos alimentos, mas vive com um gato? Qual será a opção correta? Como é que o rato da cidade vivia? Quem lembra? Ele passava fome? Ele comia comida do lixo? Ele morava com outros ratinhos? Quem lembra? Isso, ele tinha muitos alimentos, mas vivia com um gato. Quarta questão. A fábula O Rato do Campo e da Cidade fala sobre a diferença entre o campo e a cidade. Isso aí é verdadeiro ou é falso? Tá muito fácil essa, né, gente? Verdadeiro. Muito bem. Se você marcou verdadeiro, coloca já um Czinho de certo. Quinta questão. O campo é chamado de zona urbana e a cidade de zona rural. É verdadeiro ou falso isso? Eita, gente, e aí? O campo é a zona urbana e a cidade é a zona rural? Pensa aí direitinho. Falso. O campo é chamado de zona rural e a cidade é chamada de zona urbana. Cuidado para não trocar, tá? Os alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes, são produzidos na rua, no campo, na cidade ou no bairro. Onde é que são produzidos esses alimentos naturais? Aonde? Tá muito fácil essa, gente. No campo. Muito bem. Sétima questão. O campo tem, e aí? O campo tem metrô e avenidas, rio e muitos prédios, plantação e criação de gado, hospital e ruas asfaltadas. Dessas 4 opções, o que é que o campo tem? A gente sabe que no campo tem metrô? Não, a gente sabe que no campo não tem metrô. No campo tem rio? No campo tem rio. Mas tem prédio? Não. No campo tem plantação? Tem. E tem criação de gado? Tem. Resposta correta é essa. Plantação e criação de gado. Oitava questão. Espaços rurais e urbanos estão interligados. Será, gente? O espaço rural, que é o campo,
e o espaço urbano, que é a cidade, eles estão ligados um ao outro? Um depende do outro? Existe uma relação entre um e o outro? Verdadeiro, existe. Foi isso que a gente viu na aula de hoje. Lembra que existe uma relação, que o que é produzido no campo é consumido pelas pessoas da cidade e também o que é produzido na cidade é consumido pelas pessoas do campo. Nona questão. A cidade tem, olha, a gente viu o que o campo tem, agora vamos ver o que a cidade tem, né? Plantações, estradas e matas, jardins, ruas e criação de gado? Não, né? Estradas, ar poluído e casas distantes uma das outras, comércios, trânsito constante e bairros. Qual dessas 4 opções aí a gente vê na cidade? Uma vai eliminando a outra, né, gente? A gente sabe que não tem plantações na cidade, então não pode ser a primeira. A gente sabe que na cidade também não tem criação de gado, então não pode ser a primeira. E a gente sabe também que na cidade as casas não são distantes uma das outras. Pelo contrário, elas são tudo juntinhas uma das outras, ainda tem os prédios que é uma em cima da outra, né? Então, é a 4ª opção. Comércios, trânsito constante e bairros. Última pergunta do nosso quiz. Preste atenção. Assinale a alternativa correta, tá? A gente quer saber qual é a certa. São os materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural para serem transformados em mercadorias. O que são isso? São produtos industrializados? São comércio? São mercadorias ou são matérias-primas? Quem sabe dizer? Materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural para serem transformados em mercadorias. O que é que são isso? Matérias-primas, gente. Então, tudo que a gente tira da natureza ou então que a gente produz no meio rural para ser transformado. Lembra do exemplo do algodão que a gente viu lá no iniciozinho da aula? O algodão é produzido no campo, é extraído do campo, passa por um processo industrial e chega para a gente no tecido das roupas que a gente utiliza. Isso é a matéria-prima. O algodão é a matéria-prima do nosso tecido. Gostaram do quiz, pessoal? Foi bem legal, né? Vou fazer mais atividades dessas com vocês nas próximas aulas, nem se preocupem. Agora a gente vai falar de um assunto bem interessante. A gente sabe que as aulas estão mais perto do que longe de voltar, né, gente? A gente vai voltar para a nossa sala de aula, a gente vai rever os alunos, eu mesmo estou ansiosa por isso. Poder dar aula na sala, poder ver vocês, poder trocar experiências com vocês ao vivo. Para que isso aconteça, a gente está se preparando, a gente está se organizando. Nós, professores, já estamos praticamente todos imunizados. Já sabia disso? Que a gente já tomou vacina? Olha aqui o meu cartãozinho, ó. Então, gente, para que a gente possa voltar às aulas com segurança, para que tudo funcione bem, para que a gente volte e depois não precise parar de novo, a gente precisa que a maioria da população esteja imunizada. E a vacinação está acontecendo, está a todo vapor. Na sua casa, todo mundo já se vacinou? Será? Pai, mãe, tio, tia, avó, avô, o irmão mais velho, o padrasto, quem quer que seja, gente. Todo mundo que tiver na idade da vacinação tem que se vacinar. Então, você vai me ajudar, certo? Nessa campanha. Você vai ver aí na sua casa quem foi que já se vacinou. Quem ainda não se vacinou, você vai mandar se vacinar. Porque senão a gente não volta às aulas. Já pensou a gente voltar às aulas depois desse trabalho todo e ter que parar de novo, porque o coronavírus está de novo? Então, gente, vamos se cuidar. Não saiam de casa sem necessidade. Usem máscara se precisar sair. Não aglomerem e tomem a vacina, certo? Até a próxima aula. Tchau!